Olá, alunos. Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série Embasamento Histórico da peça A Tela e a Sela. Eu sou o professor Diogo e essa é a parte 3, a última parte da audioaula do Embasamento Histórico. Eu lembro a todos que esse embasamento histórico, ele na verdade é uma leitura dos itens que tem no texto em que vocês recebem, né? E esses itens são fatos que aconteceram durante o século XX, que eu listei para a gente entender todo o contexto, tanto nacional quanto mundial, né, para conseguir construir personagem, entender o texto da telecela e subir no palco com mais propriedade. Lembro a todos também que a minha leitura e comentários é de forma livre, eu não sou professor de história, né? Mas também lembro que já estudei muito sobre a peça Telecela, então faz parte aí da minha pesquisa, né? Principalmente quando atuei pela peça, né? Já atuei realizando trabalho cerca de 10 personagens já da Telecela. Muito bem, a gente tinha parado na audioaula anterior, em 1968, terminamos o ano de 1968, que foi um ano chave, o ano em que, no final, em dezembro, se assinou o Ato Institucional número 5, que iria fechar o Congresso, dar plena liberdade para o presidente e também institucionalizar a tortura e a caça aos comunistas e tudo mais. Então, o que significa institucionalizar esses órgãos de repressão? A gente vai ver agora nos próximos itens, tá? Também é importante a gente lembrar, né, que esses anos que eu vou ler a partir de agora são os anos que são lembrados como anos de chumbo, os anos em que a repressão foi muito forte e, no meu entender, né, na minha visão, esses são os anos tanto do ápice da ditadura militar quanto do início do declínio da ditadura militar. Por quê? Com esses plenos poderes que vão ser exercidos nesses anos de chumbo, né? Ou seja, o presidente pode tudo, né? Vai ser nesse momento em que o presidente vai perder o controle dos policiais e do que está sendo feito nas linhas de frente, digamos assim, e a opinião pública vai começar a ficar muito insatisfeita com a ditadura militar. A gente já viu que em 68 a igreja deixou de apoiar a ditadura, né? Então já foi uma perda muito grande, e que também muitas famílias se revoltaram contra a repressão, né, na morte daquele estudante e nas passeatas e tudo mais, certo? Então vamos lá. Em 1969, vou ler a coluna do poder, né? Tá aqui, ó. Em julho é criada a OBAN, que em 70 vira o DOI-CODE. Que foi a OBAN? Operação Bandeirantes. Foi uma operação institucionalizada, né, e que servia para caçar comunistas, investigar, torturar, né, e prender sem mandato, né, sem a necessidade de julgamento, condenação. Não, uma operação com plenos poderes para pegar pessoas na rua, né? Inclusive as pessoas eram pegas quase
Era praticamente um sequestro feito por policiais à paisana, né, não policiais fardados, policiais à paisana que chegavam e sequestravam suspeitos de serem comunistas e levavam para os locais aí da UBAN, que depois vai se tornar o DOI-CODE, né? E essa era uma operação, inclusive, que tinha até financiamento privado, né? Empresas que financiavam, apoiavam essa operação de caça a comunistas por motivos óbvios. Muitos empresários eram ligados ao governo, não queriam greve, não queriam sindicato, não queriam nada disso. Eram de direita, muitos deles, e queriam que os comunistas, né, sumissem. Bom, em setembro, Costa e Silva sofre um AVC, dias antes de extinguir o AI-5, com a emenda constitucional que assinaria. A junta militar assume, impedindo o vice de tomar posse, e elege o Médici. A gente viu que o Castelo Branco, quando ia retomar a democracia, né, ele sofre um acidente de avião e morre, e o Costa e Silva assume como um cara linha dura. E ele endurece muito ao assinar o ato institucional número 5, mas o ato institucional número 5, que fechava o Congresso, isso era uma coisa muito brutal, ele era uma coisa provisória. Se a gente lembrar na audioaula anterior, ele foi uma manobra, porque no ano de 68 foi um ano de muitas mobilizações no Brasil, né, e o ato institucional número 5 foi uma coisa para acalmar os ânimos do brasileiro. Inclusive nesses anos aí, né, com muitas manifestações, e os festivais de música popular brasileiro começando a ter músicas de protesto e tudo mais. Tanto que no texto da Telecela, o Vlad e o Mário, eles ouvem no rádio, na primeira cena da cela, lá o Arthur da Costa e Silva acaba de decretar o ato institucional número 5 através dele. Enfim, aí tem um áudio que fala sobre isso, está anunciando, eles estão ouvindo naquele momento, dia 13 de dezembro, né? E aí o Vlad fala, olha, eles estão com medo, a gente começou a incomodar para valer, né? Você não consegue perceber que esse ato institucional número 5 é medo, né? E de certa forma o Vlad tinha razão, né? Era medo mesmo, tá? Então a pressão popular gerou essa reação, que foi o ato institucional número 5, que a ideia era ser uma coisa momentânea. Veja, ele fechava o Congresso. Quando ele ia fazer uma emenda constitucional para acabar com o ato institucional número 5, o Costa e Silva sofre um AVC. E aí a junta militar assume, né, não deixa o vice-presidente assumir e elege um novo presidente chamado Médici, tá? O general Médici. E o Médici era um cara mais linha dura, por incrível que pareça, do que o Costa e Silva, tá? Então é uma sucessão aí de quando a democracia vai voltar, quando o ato institucional vai cair, as pessoas sofrem aí seus acidentes, digamos assim, né, muito suspeitos. E o Médici ele assume a presidência, né, e ele vai ser o presidente que vai liderar o país nos anos mais duros da ditadura. Vamos ver a coluna do meio. 1968, Geraldo Vandré fica em segundo lugar no Festival da TV Globo com a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Música que viraria hino da resistência. Em seguida, fica proibida pela ditadura militar. Então a gente já tinha visto que começam os festivais da música brasileira na televisão, que é o primeiro evento que realmente impulsiona muito a televisão. Depois vem as telenovelas, né, nessa época já começavam a ter muito sucesso também, né?
E num desses festivais, se eu não me engano, ficou em primeiro lugar uma música do Buarque, Chico Buarque, que eu não me lembro qual que era, e em segundo lugar ficou, para não dizer que eu não falei das flores. Mas a plateia lá no festival queria que, para não dizer que não falei das flores, ficasse em primeiro lugar. Justamente porque foi um ano de muito protesto e tudo mais. E essa música, para não dizer que não falei das flores, quem não conhece é importantíssimo que conheça para fazer a peça, né? É aquela música que fala caminhando e cantando e seguindo a canção, tal. Somos todos soldados, braços dados ou não. É uma música que tem uma coisa de marcha, né? E foi muito usada em passeatas. Até hoje, às vezes, se lembra dessa música, né? Ah, e aí, a música do Vandré perde. E é legal, se quem quiser, tiver curiosidade de ver como foi isso, tem no YouTube. O pessoal começa a vaiar o júri por não ter dado a música do Vandré como campeã. E aí começa a vaiar, e aí o Geraldo Vandré dá uma dura na plateia, né? Ele fala, olha, a música que venceu é uma música muito linda, né? E, e a galera começa a vaiar o júri, e aí ele fala assim, pessoal, eu só digo uma coisa pra vocês que estão aí vaiando e tal. A vida não se resume em festivais. Então o Geraldo André nessa fala lá no começo, ele já tinha identificado uma coisa que a Telha-Sela tem muito forte, que é a alienação das pessoas à televisão. Né? Ele estava falando assim, gente, isso aqui é só um festival. Tem muita coisa acontecendo. Vocês estão aqui preocupados se a minha música vai ganhar em primeiro ou segundo, não importa, né? O bicho está pegando e a gente não pode ficar aqui só, né? Fazer da nossa vida um festival, né? A gente tem que saber o que está acontecendo. Então é muito o que acontece, é muito o efeito que a telecela tem também nas pessoas, né? Meu, olha, presta atenção, para um pouco de ouvir televisão, de assistir televisão e pensa sobre o seu país e tal, seja mais responsável, etc. Tá? Então vale a pena ver no YouTube esse momento, tanto que o Geraldo André ele fica tão alterado que ele não consegue tocar a música de maneira correta, né? Eu sugiro que quem não conhece ouça a música na versão original, tá? Ouça a música na versão original e depois veja o vídeo lá do festival mesmo, quando acontece essa coisa, né? Bom, 1969, o homem chega à Lua. Então, naquela corrida entre a União Soviética, né, comunista, e os Estados Unidos capitalista, entre quem avança mais tecnologicamente e belicamente também, né? Os Estados Unidos acaba vencendo essa batalha, essa etapa de chegar na Lua, né? Há teorias de que não chegou e tudo mais, mas ele acaba vencendo. E o mais importante, que muito dessa expedição é televisionada, né? Então é um evento que também as pessoas puderam acompanhar pela televisão, né? 4 de novembro de 1969, dia de clássico em São Paulo, no Pacaembu, o Corinthians enfrenta o maior time do mundo, o Santos de Pelé, né? O Santos naquele momento era um time badaladíssimo, né? O Real Madrid, para vocês terem uma ideia, o time espanhol lá do Cristiano Ronaldo, ele contrata, ele paga para o Santos ir jogar lá na Espanha contra o Real Madrid, só para eles verem o Pelé, né? Então, o Santos e o Corinthians já era um grande clube de São Paulo, um dos maiores assim em termos de torcida e tudo mais. E nesse dia 4 de novembro tem um clássico
né? E o pessoal já acompanhava nesse momento o futebol pela televisão, estava começando isso, ou ia no estádio, né? Vamos ver a outra coluna, a que falta ainda, de 1969. Após o AI-5, Ato Institucional número 5, o capitão do exército, aqui não tem o nome dele, né, mas é o Lamarca, tá? O capitão do exército Lamarca deserta, roubando armamento, e cria a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, com Onofre Pinto, um ex-sargento do exército. Esse VPR é um grupo muito importante que vai surgir, um grupo de guerrilha, que nem o do Vlad, do Mário. Por quê? Nós tínhamos alguns grupos formados já. A gente falou aqui já na audioaula da ALN e do MR8, né? O MR8 é um grupo muito fraquinho, de intelectuais, porém que vai atuar num evento muito importante, que é o sequestro do embaixador americano, né? A gente vai ver esse tópico agora. A ALN já é um grupo maior e mais importante, liderado pelo Carlos Marighella, que a gente já viu ao longo aí das audioaulas, que foi um deputado do Partido Comunista, foi preso na época do Getúlio Vargas, foi torturado, né? E na ditadura militar, nesse momento, quando a coisa fica muito apertada, ele leva um grupo lá para a região do Araguaia e começa a treiná-los, tiro e tal, para fazer uma espécie de revolução. Carlos Marighella, ele também era escritor, poeta, né? E a gente tinha visto isso, esses dois grupos. Esse grupo VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, é um grupo muito importante, porque ele vai ser formado a partir de uma liderança que é o Lamarca, que é diferente dos demais, né? Veja, o Carlos Marighella, muito importante, foi o principal revolucionário comunista dessa história do Brasil, né? Mas ele era um deputado, um poeta, né? O MR8 também, um grupo de intelectuais. O Lamarca não. O Lamarca, ele era um capitão do exército, ele tinha treinamento, e ele, quando acontece o ato institucional número 5, ele se revolta, né? Como se não, uma espécie de, olha, eu não me alistei para isso, eu não me alistei para torturar civis e tudo mais. Ele não consegue concordar com esses plenos poderes do AI-5 e tudo mais, e aí ele deserta, né? Ele, vamos dizer assim, trai o exército, só que ao trair, antes ele enche uma van, uma Kombi, né, de armamento, e foge do quartel e cria o seu próprio grupo revolucionário, né, como uma oposição aí ao governo de ditadura. Só que esse grupo vai ser um grupo muito importante, porque vai ser um grupo muito efetivo. Um grupo que vai receber treinamento de um militar, que vai ter armamento militar, e que vai ser um grupo que, inclusive, vai assassinar muitos militares, né, nos confrontos. Vai ser um grupo muito efetivo. Ele vai ser um dos principais também, um dos principais líderes da guerrilha comunista, ou antiditadura militar, digamos assim, né? Da guerrilha antiditadura. Ele vai ser um dos principais, e as duas maiores cabeças que vão ser procuradas serão as cabeças do Lamarca e as cabeças do Carlos, e a cabeça do Carlos Marighella, os dois maiores, assim, revolucionários desse momento, né? Ou opositores, líderes da guerrilha opositora à ditadura militar. Vai ser o Lamarca, porque
é um cara que tem treinamento militar e trouxe armamento para um grupo de guerrilha, armamento pesado. E o Carlos Marighella, por conta de toda a sua história, né, ele já era um grande articulador aí da guerrilha, certo? Bom, olha lá, setembro, ALN do Carlos Marighella e MR8 sequestram o embaixador americano Charles Burke Elbrick, negociado com os militares pela troca de 13 presos políticos, né? Então, esse evento eu já até tinha comentado, eles sequestram o embaixador de forma muito amadora e tudo mais, e eles trocam por 13 colegas do grupo de guerrilha que estavam presos, e eles fazem essa troca, e aí esses presos políticos eles são deportados, eles vão para o aeroporto e são liberados para fugir do país, né? 4 de novembro, no dia que a gente leu no outro quadrinho agora há pouco, que era o clássico do Corinthians e Santos, à noite, ou seja, a cidade meio deserta, todo mundo assistindo o jogo, né? Carlos Marighella é assassinado pela polícia, e o delegado e pelo delegado Sérgio Fleury do DOPS. O Fleury tem até a fotinho dele aí nessa parte da história que a gente está lendo. O Fleury, ele é um delegado do DOPS, o DOPS vai ser o Departamento de Ordem Pública aqui de São Paulo, né? E que vai ser um dos instrumentos, né, oficiais da caça aos comunistas, aos grupos de guerrilha e tortura e tudo mais. Então, mais um órgão que o ato institucional número 5 institucionalizou, né? Lembra que eu falei que o ato institucional número 5 institucionalizou, ou seja, tornou oficial a tortura. Hoje em dia, por que eu falo isso? Porque hoje em dia a tortura ela ainda acontece muitas vezes pela polícia militar, né? Só que ela não é institucionalizada, ela é proibida. Se ela acontece, ela está sendo de forma ilegal. Naquele momento foram criados órgãos com autorização do presidente, né? E operações, a Operação Bandeirante a gente viu, para fazer esse tipo de prática, que é investigar sequestrando pessoas, torturando e tudo mais, né? E muitos até matando, né? Nesse momento existia até aquele grupo aquela milícia de policiais que era o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte era uma milícia da polícia que eram espécies de justiceiros. Então eles matavam extraoficialmente tanto os bandidos quanto presos políticos e tal, e eles desovavam em lugares da cidade, né? E era uma milícia da polícia, né? O Esquadrão da Morte ficou muito conhecido. Vamos para o próximo período, que é de 69 a 74, os anos aí do Médici, que foram os anos em que temos muitas referências na peça. Aliás, o delegado Fleury, que eu estava falando sobre ele é um cara muito emblemático, a gente vai ver por quê, né? E ele é a figura que influenciou a criação do personagem Palhares. Então, o ator que for fazer o Palhares precisa estudar o delegado Fleury. O Fleury, ele era um delegado corrupto, né, e que fez muito dinheiro na ditadura militar e se tornou ele conseguiu, vamos dizer assim, subir na carreira, porque foi ele quem matou o Carlos Marighella nessa emboscada que a gente acabou de ler no dia do clássico Santos e Corinthians. Tem inclusive no filme como é que se chama?
Batismo de Sangue, tem o Delegado Fleury e tem essa emboscada que eles fazem para o Marighella. Batismo de Sangue é um filme brasileiro com Caio Blá, muito legal. O Caio Blá, inclusive, faz o Frei Tito, que é um personagem que a gente já vai ler algumas coisas sobre ele. Bom, então é importante o ator que faz o Palhares ter essa referência do Delegado Fleury, porque o Delegado Fleury, ele matou o Marighella e matou o Lamarca, os dois maiores símbolos aí da guerrilha no Brasil. E ele foi um cara que foi tendo um status muito grande como o maior caçador de comunista, digamos assim, de terroristas, né? Eles chamavam os comunistas de terroristas na época da ditadura, e com isso também foi fazendo muito dinheiro, né? Ele era muito corrupto, e tanto que ele morre. Ele tinha um barco, ele comprou um barco no final lá pro final da ditadura, ele já tinha um barco, e ele morre, digamos, caindo desse barco, né? Foi uma morte também misteriosa, dizem que ele morreu afogado, mas muitos dizem também que ele sofreu uma pancada na cabeça antes de cair do barco. Enfim, aí tem as teorias aí, mas é importante a gente perceber, né, que no Brasil, assim, há pouquíssimo tempo atrás, tinha muito assassinato, assim, de figuras conhecidas, muita queima de arquivo, né, e vingança, retaliação. E esse Brasil aí faroeste que a gente tinha há pouquíssimo tempo, gente. Por isso que a gente ainda não é um país tão evoluído também. Isso faz muito pouco tempo, né? Recentemente a gente teve a morte do Teori Zavascki com a queda do avião, que é super suspeito. Então a gente ainda está muito nisso, né? Bom, vamos ler de 69 a 74. Poder. 1969, prometendo restabelecer a democracia, né? O general Médici reabre o Congresso e é eleito presidente do Brasil. Seu mandato foram os anos de chumbo da repressão. Comandado pelo ministro general Orlando Geisel, irmão de Ernesto Geisel, e o milagre econômico com o ministro Delfim Neto, o governo dele teve construções de rodovias, campanha maciça na televisão do governo federal, que a campanha chamava Brasil Ame-o ou Deixe-o, né? E aí teve o início da Transamazônica, a inflação baixa, aumento da pobreza, foram características do governo Médici, né? Então, o governo Médici foi um governo muito contraditório, ele teve algumas melhorias em termos econômicos, ele teve também uma censura muito grande, então era muito difícil você ver na televisão alguma notícia contrária ao governo, era praticamente impossível isso existir, tanto na televisão, quanto no jornal impresso, quanto no rádio. A campanha maciça que existia era o Brasil ame, ou você ama o Brasil, ou você vai embora, né? Era uma coisa muito assim nacionalista, né? E também havia toque de recolher, um momento muito parecido com de qualquer ditadura muito dura, como a ditadura da União Soviética, a ditadura na China, né, o próprio fascismo, muito parecido, né? Grandes obras, né? A Transamazônica, por exemplo, era uma mega obra que inclusive haviam propagandas na televisão falando que o Brasil iria ser o país do progresso, aí mostravam tratores derrubando árvores na Amazônia, assim, para fazer a Transamazônica, que nunca foi concluída, né? Nunca foi feita de verdade, mas havia uma propaganda de progresso, e o progresso, inclusive, vale observar, naquela época era derrubar árvores na Amazônia, né? Então tinha isso daí. Vamos ver a parte do meio. 1970, Brasil é tricampeão mundial de futebol com uma das melhores seleções, Pelé, Tostão, Rivelino, no México. Junto com a Copa vem a TV a cores. Então essa Copa foi acompanhada
pela televisão, né, na TV a cores. Então foi um estouro o Brasil ganhar a Copa de 70. Uma coisa que ajudou muito a coisa da alienação, o futebol, a Copa. A gente viu eventos recentes, né, de como uma Copa do Mundo ela aliena. As pessoas vão reivindicar na rua com roupa da seleção, né? Enfim, tem uma coisa no Brasil que é essa mistura entre futebol e política. A gente discute política como se discutisse futebol, né? E a gente, enfim, o Brasil ele é uma coisa bem misturada com relação a isso, né? E a Copa de 70, de certa forma, amenizou os anos de chumbo, né? E de censura e tudo mais, porque ganhou e tudo mais, tinha a melhor seleção. Então, para quem não estava a fim de se preocupar com as questões políticas, queria se alienar da política, era perfeito, né? Vamos lá, 1972, chega a TV a cores no Brasil. 1973, O Bem Amado é a primeira novela transmitida a cores no Brasil. E Augusto Pinochet dá o golpe de Estado e assume a presidência do Chile, ditadura até 1990. A ditadura no Chile foi uma ditadura muito mais brutal que no Brasil. Eles sim tiveram uma espécie de guerra civil nesse golpe. O golpe não foi um golpe rápido como aqui no Brasil, foi um golpe com os tanques, né? Também, assim como no Brasil teve tanque, mas lá os tanques tiveram que entrar em ação. Houve resistência e foi uma ditadura muito, muito dura no Chile. Então você vê que a América do Sul aí com várias ditaduras. Vamos lá na outra coluna da esquerda lá. 1970. Frei Tito é torturado nos porões da OBAN, da Operação Bandeirantes, né? Na prisão escreve sobre a tortura e os seus documentos correm pelo mundo e foram um símbolo na luta pelos direitos humanos. Em 1974, exila-se em Paris, né? E se suicida. Então, o Frei Tito é um símbolo também da ditadura e demonstra que o início do fim da ditadura, porque, veja, em 68 a igreja já deixa de apoiar os militares, porque por conta da repressão com muitos jovens padres e tudo mais. O Frei Tito, ele também é um símbolo que inspira o personagem Padre Lopes, que apesar de não estar presente em cena na peça, ele é citado pela Jandira e pela Lúcia. E o Frei Tito, ele era um frei comunista também, né, que estava ajudando aí o pessoal em ocupações e tudo mais. E o Frei Tito foi torturado, né, fortemente torturado. E aí ele se exila em Paris. Quando ele se exila em Paris, ele vai para um mosteiro, né? E ele está muito abalado pela tortura, né? A tortura não é uma coisa simples, a tortura é uma coisa muito pesada, invasiva, brutal, que deixa muitas sequelas físicas e muitas sequelas psicológicas e emocionais. No caso do Frei Tito, ele não conseguiu suportar. Então, antes de morrer, ele escreve, detalha tudo o que aconteceu com ele, né? Ele descreve no papel assim, e depois ele se enforca numa árvore, ele pega uma corda e se enforca. Tem o filme Batismo de Sangue que eu citei aqui justamente sobre o Frei Tito. Quem faz o Frei Tito é o Caio Blá. E ele se enforca, né, se suicida, e isso dá uma balada, porque ele tá na Europa, ele não está no Brasil, né, está em Paris, e as cartas dele chegam até o Papa, inclusive. E aí, nesse momento, o que acontece? O mundo passa a observar que no Brasil o bicho está pegando. Estão torturando padres e freis, né? Então,
a ditadura militar no Brasil começa a ter uma oposição internacional dos direitos humanos, né? E isso vai começar a crescer, tá? Outro item aqui, ó, 1971, a VPR do Carlos Lamarca, que é aquele soldado capitão que traiu o exército, né, e criou o seu grupo militar, ela assassina o Boysen, que era um empresário da Ultragaz, né, que financiava as torturas. Esse Boysen, que era um dos empresários da Ultragaz, ele era, lembra que eu falei que tinha a Operação Bandeirantes, que tinha até financiamento privado para a caça de comunistas, né? Esse Boysen, ele era um cara que não, além de financiar a Operação Bandeirantes, ele era meio sádico, literalmente. Então ele ia assistir às torturas, né? Do pessoal torturando lá os comunistas para saber onde estava os outros e tudo mais, e esse Boysen, ele gostava de ir assistir às torturas. Por isso o pessoal da guerrilha acaba gravando o rosto dele, e aí o grupo do Carlos Lamarca, que eu disse que foi o grupo de guerrilha mais efetivo, né, eficiente em termos de guerrilha, né, ele assassinou o Boysen, né. 1971, Carlos Lamarca é morto no Nordeste por expedição liderada por Fleury. Então o Lamarca foge para o Nordeste, né? E o Fleury, o delegado Fleury, que matou o Carlos Marighella na noite lá que teve o clássico Santos e Corinthians, eles perseguem o Lamarca até o Nordeste. Inclusive tem o filme também Lamarca, que é com o Paulo Betti, é bem legal esse filme. E o Fleury persegue o Lamarca até o Nordeste e mata o Lamarca. Então o Fleury consegue matar, eliminar, digamos assim, né, tanto o Carlos Lamarca quanto o Carlos Marighella, os dois maiores e mais perigosos líderes da guerrilha no Brasil. Por isso Fleury vai se tornar célebre na caça aos terroristas, como eles chamavam, né? E vai ser, e é esse um dos objetivos também do Palhares. O Palhares, ele tem essa ganância de ser o maior caçador de comunista e também de conseguir com isso muito dinheiro, inspirado na pessoa real que foi o Fleury, o delegado Fleury. 1976, o jornalista Vladimir Herzog morre após torturas no DOI-CODE e divulgam que ele se suicidou. Esse momento é um momento aí ápice, né, das merdas que os militares vão fazer na ditadura. Veja, eles já tinham torturado um frei, a ponto desse frei, quando se exila no exterior, se suicidar e jogar merda no ventilador, digamos assim, escrever como foi a tortura dele. Então os militares já tinham conseguido que a opinião internacional ficasse contra, muitos da opinião internacional ficasse contra a ditadura militar. Internamente no Brasil ainda era muito complicado, porque eram uns anos de chumbo, então você não podia falar nada, o negócio era muito pesado. Pois bem, um jornalista, aliás, o diretor de jornalismo da TV Cultura, né? Então, mais ou menos como se fosse o William Bonner hoje em dia, né? O diretor de jornalismo Vladimir Herzog, um cara muito importante na televisão, no jornalismo, da TV Cultura, ele é preso e torturado, né? Só que nessa tortura, os torturadores perdem a mão. Por isso que a gente tem na telecela o Jonas e o Costa, né?
esses dois policiais que fazem a tortura na peça, só que de forma diferente. O Jonas, um cara um pouco mais concentrado e sabe os limites ali, né? E o Costa, um cara completamente desequilibrado, né? E o ator que faz o Costa vai ter que construir os porquês desse cara ser desequilibrado. Mas o fato é que o personagem Costa é desequilibrado, e se fosse ele somente que fosse torturar os presos, com certeza vários deles iriam morrer. Quem segura o Costa ali é o Jonas, né? Pelo texto vocês conseguem perceber isso. Justamente existem esses dois personagens para mostrar que dentro mesmo, entre os torturadores, entre os policiais, existiam perfis diferentes, e que quando você tem plenos poderes, você tem a tortura institucionalizada, autorizada, etc., né? Você dá margem a essa coisa que é muito complicada. Então, o que aconteceu com o Vladimir Herzog? Um Costa da vida, ou alguns Costas da vida, torturaram ele ao ponto dele morrer. Ele não suportou a tortura, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o cinto do Vladimir Herzog, amarraram no pescoço dele e amarraram na janelinha da cela do DOPS, né? Uma janelinha que era muito baixa. Então, e aí tiraram uma foto do Vladimir Herzog morto, enforcado pelo seu cinto, amarrado na janelinha, só que com os pés no chão, né? E falaram que ele se suicidou, divulgaram que o Vladimir Herzog foi preso, né? E se suicidou. Veja, como é que alguém consegue se suicidar com os pés no chão, né? Ele vai ter que fazer um abdominal para levantar os pés do chão para morrer. Não é fácil se enforcar, né? Assim, tem muito relato de pessoas em depressão que tentam se suicidar e falam que é dificílimo, né? Então foi uma foto muito nítida, vocês podem ver na internet, de que foi forjada, né? E aí os militares acabaram mexendo com um outro poder também muito forte, que é a imprensa, né? Ele era diretor do jornalismo da TV Cultura. Ele não era um jornalista da TV Cultura. Então, a gente tem nesse momento, em 76, veja, internacionalmente, uma oposição voltando os olhos para o Brasil com relação aos direitos humanos e falando, isso não pode acontecer, tortura não pode, né? A gente tem a igreja contra a ditadura militar nesse momento, fortemente, por conta do Frei Tito e de outros, né? Outros casos, tem vários outros, né? Quem quiser pesquisar, tem vários outros exemplos. E agora a imprensa brasileira, né? A igreja, que eu digo, não era só a igreja no Brasil, a igreja mundial, e a imprensa brasileira agora absurdada com o assassinato de um diretor de jornalismo de uma das emissoras, inclusive uma emissora pública, que é a TV Cultura, né? Então, nesse momento, a ditadura militar, vamos dizer assim, dá tiro no próprio pé e começa o seu declínio. Então agora vamos observar o seu declínio, tá? 1974 a 1979, tá? 1979, 1974, o general Ernesto Geisel, né, com o apoio do irmão, que foi ministro do Médici, né, é eleito presidente. E aí ele promete a extinção do bipartidarismo, ou seja, aumento de partidos, a anistia aos condenados pelo AI-5, tá? Garantiu a abertura política iniciada pelo irmão dele, né? E aí vamos lá. Tô lendo outra parte, desculpa. O Geisel é eleito presidente e dá início à abertura política com forte oposição da linha dura militar. Ele reata relações diplomáticas com a China e extingue o AI-5. Tá? Ele extingue o AI-5. Isso foi o Geisel. O Geisel começa a abertura e extingue o AI-5. 1974, fim da Guerra do Vietnã.
Guerra do Vietnã começou em 55, a gente tinha visto isso lá na primeira aula, né? E a guerra vai até 74, ou seja, são aí 19 anos de guerra, a Guerra do Vietnã, né? Com a derrota dos Estados Unidos, os Estados Unidos arregou, falou, olha, não conseguimos mais, nós nos retiramos, né? E teve um total de 58 mil americanos mortos e cerca de 1 milhão de vietnamitas mortos. Tá? Então, o Vietnã com certeza perdeu a guerra, porque foi 1 milhão de vietnamitas mortos, mas diplomaticamente, simbolicamente, quem perdeu foi os Estados Unidos, porque ele se retirou, não conseguiu. Né? 1977, Elvis Presley morre aos 42 anos. Né? Tem muita gente que acha que ele não morreu ainda. 1975, olha lá, inicia o MST, Movimento do Sem Terra. Então veja que em plena ditadura militar inicia o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra não importa muito se você é a favor ou contra, mas é importante saber que o Movimento do Sem Terra é um movimento social que luta pela reforma agrária, ou seja, pela desapropriação dos grandes latifúndios, das grandes propriedades improdutivas que existem no Brasil, né, dos grandes proprietários antigos e das famílias mais poderosas do Brasil. Luta pela desapropriação das terras improdutivas e redistribuição dessas terras para pequenos proprietários, para a agricultura familiar. Né? Esse movimento do Sem Terra, hoje ele é um dos maiores movimentos sociais do mundo. Ele é gigantesco, ele não é só no Brasil, é na América do Sul inteira. Né? Ele tem várias frentes na área da educação, tem um monte de ações, inclusive. Né? E ele se inicia em 75, em plena ditadura militar. Tá? 1976, morre o operário Manuel Fiel Filho no DOI-CODE. Então, mais um morto que as pessoas ficam sabendo. Né? Pela tortura. Né? 1976, os comunistas assumem o poder no Vietnã. Como acaba a guerra do Vietnã, os Estados Unidos se retira e o Vietnã se torna comunista. Né? Vamos ver 79 a 85, o último governo militar. Né? Com o apoio de Geisel, o presidente anterior, o general João Figueiredo, que era mais flexível ainda, é eleito presidente. E aí sim, ele extingue o bipartidarismo, dá anistia, já que tinha acabado o AI-5, ele dá anistia para aqueles que foram condenados pelo AI-5 e garantiu a abertura política iniciada por Geisel. Em 1984, começam as diretas já, né? Lideradas por Tancredo Neves, reúne uma nova trupe de políticos brasileiros, como Ulisses de Guimarães, por exemplo, né? E consegue aprovar uma nova Constituição em 84. Aliás, aprovar uma nova Constituição em 88, né? A qual prevê eleições diretas para presidente em 89. A gente vai ver isso um pouquinho melhor no próximo quadro. Né? Em 1981, lá no meio, Silvio Santos inaugura o canal SBT. 81, veja que o SBT é bem mais novo do que a Globo. A Globo a gente viu que tinha início no segundo ano da ditadura militar, que foi em 1965. Né? O SBT já é um canal posterior, em 1981, né? Inclusive ele começa em 81, os anos 80 foi bem diferente dos anos 60, né? Então ele tem uma programação popularesca. O Silvio Santos ele percebe que nos anos 80 os aparelhos televisivos eles já tinham se tornado mais baratos, né? E eles já estavam num grande número de casas no Brasil, da classe média e até classe baixa. Eu tenho um livro de um grupo de teatro que vem desde os anos 60, que é o grupo TUOV, Teatro União e Olho Vivo. Ele existe até hoje, esse grupo. É um grupo militante de teatro que leva teatro nas favelas, comunidades mais distantes, assim, para pessoas que não têm acesso ao teatro.
E esse grupo, ele existe desde 1963, assim, ele já existe, e perdurou durante a ditadura, e ele tem vários livros. Num dos seus livros, do Tuov, né, que chama Em Busca de um Teatro Popular, esse livro ele traz alguns dados interessantes, que ele pega assim, no Brasil, eu não me lembro agora os dados de cabeça, mas ele pega um dado de que no Brasil praticamente 50% das casas tinha vaso sanitário. Tá? Metade das casas no Brasil, em 1977, se eu não me engano, tinha vaso sanitário. Ou seja, a outra metade das casas brasileiras não tinha vaso sanitário. Tá? Então tinha aquele banheiro da roça mesmo, né? E aí, um outro dado que eles compilam com esse, um dado que não dá pra gente comparar diretamente, mas ele pega que no estado de São Paulo, né, 80% das casas no mesmo ano tinham televisão, né, no estado de São Paulo. É óbvio que não dá para comparar um dado com relação ao Brasil com um dado com relação ao estado de São Paulo. Mas, de certa forma, ele provoca essa reflexão, né, de que muitas casas brasileiras não tinham vaso sanitário, mas talvez tinham uma televisão, né? E isso é importantíssimo para a gente perceber, a pessoa que vai fazer a tela, ou a peça, todo mundo da peça, a cultura do brasileiro, a cultura televisiva do brasileiro. O brasileiro é o seguinte: se não tiver uma televisão ligada dentro de uma casa, aquela casa não tem jeito de casa, né? É muito isso, assim, eu percebo isso, eu acho isso também. Chega em casa, liga a televisão, né? Qualquer coisa, não necessariamente em canal aberto e tal, mas a televisão é um elemento para o brasileiro que dá um símbolo de casa, né? E isso acontece muito porque a ascensão da televisão, é importante a gente perceber isso, prestem atenção. A ascensão da televisão, ela aconteceu em todos os países, né? Todos os países chegou a televisão e ela foi começando a ter suas produtoras, ela teve a sua ascensão em todos os países. No Brasil, a ascensão da televisão, ela foi muito grande porque ela aconteceu justamente num período de ditadura militar. Um período em que as pessoas não podiam sair de suas casas à noite, não tinham muitas opções culturais, né? Então, não dá para dizer que é por conta da ditadura militar que a televisão teve muita ascensão, mas dá para fazer uma relação com relação a isso, sim, né? O cara não tinha lazer, ele não podia sair à noite, tinha toque de recolher, ou se saísse à noite, eles iam pedir o documento, o que você está fazendo na rua. Tem uma coisa disso, né? A gente tem isso, né? Nossas mães falavam assim: você vai sair, leva o documento. Isso é uma coisa da ditadura militar, né? Leva o documento. Por que leva o documento? Leva o documento porque pode ser que o policial te pare, né? Isso acontecia direto nos anos 70, né? Então a gente tem uma ascensão da televisão no Brasil estrondosa, das empresas televisivas no Brasil, porque isso aconteceu ao mesmo tempo de uma ditadura muito ferrenha também, além de outras coisas, né? Além da educação no Brasil ser pífia, né? O analfabetismo, enfim, a gente poderia compilar com vários outros dados, a economia também, mas é bem diferente da história de outros países, né? Então, o SBT em 81, o Silvio Santos percebe que é possível fazer uma programação mais popular, né? Porque já tem um público muito grande, popular, e ainda não tem tanta programação popularesca, né? E aí, o Silvio Santos, né, vira o que é. 1983, surge a Rede Manchete e a TV Bandeirantes, que já existia, teve sua transmissão lacrada, né, cortada, por 15 horas, por transmitir notícias sobre uma greve. Então a gente está falando do 83, a ditadura militar acabou em 85.
Então eram os últimos anos, a ditadura já estava muito mais leve do que nos anos de chumbo. E veja o que foi a censura. A TV Bandeirantes mostrou algumas imagens, né, num jornal sobre uma greve de operários, né? E por conta disso, o sinal da Bandeirantes foi cortado por 15 horas. Você imagina o que prejuízo para uma rede de televisão ter o seu sinal cortado por 15 horas, né? E então vê o grau da censura que existia, né? Isso é uma censura assim que todo mundo percebe, né? Porque ela mostrou imagens de uma greve, né? Olha lá, 1983 a 1984. Ocorrem diversos comícios e manifestações no país inteiro, denominados as diretas já, ou seja, o povo não aguenta mais a ditadura. Alguns líderes, como o Tancredo Neves, eles correm o país militando em manifestações gigantescas, querendo direta já, ou seja, final da ditadura militar. Nós queremos a democracia, nós queremos votar, nós queremos eleger os nossos governantes, né? Então isso acontece em 83 e 84. Na coluna da direita tem só duas imagens, né? As diretas já em São Paulo, na Praça da Sé, que tem uma imagem muito bonita, gigantesca, assim, a população em volta da Praça da Sé inteira, né? E tem uma foto do Lula e também numa assembleia, né? O Lula é uma figura importante que vai surgir nesse momento, também vai ser preso, vai ser torturado na ditadura, um líder sindical, mas um líder muito impressionante, independente se você gosta dele ou não, né? Hoje em dia o Lula ele é muito odiado no Brasil, mas assim, esse cara é um cara diferenciado. Nesse momento ele chegava a fazer assembleias, né, e discursos para operários, para 80 mil operários lá no Gogó, né? E o pessoal ouvia ele, né? Um cara que tinha um poder de articulação com a população trabalhadora, mais pobre, muito grande, tá? E ele vai surgir como uma liderança muito forte nesse momento aí, né? É nesse momento também que se inicia o Partido dos Trabalhadores, né? Que depois, em 2002, vai chegar à presidência, né? Vamos lá, vamos para 85 a 90. 1985, Tancredo Neves, que foi o grande articulador, o principal das diretas já. Então, o cara que liderou um dos maiores movimentos né, no Brasil pela democracia. Ele é eleito pelo colégio eleitoral, indiretamente ainda, né? A Constituição ainda não tinha sido reformulada para ter direta já, né? E a ideia de elegê-lo era para isso. Só que ele morre após a eleição. Então veja, mais uma vez, né? Mais uma vez, o cara que vai restabelecer a democracia, o líder que a população ouvia, que era o Tancredo Neves, a população ia para as ruas pela direta já, lideradas pelo Tancredo Neves, em todos os lugares do Brasil, né? É eleito presidente e morre, né? Também de formas suspeitas e tudo mais. Então, assim, das duas uma, ou o Brasil ele tem muitos golpes de Estado na sua história, ou ele tem muito azar, né? Então, das duas uma. Enfim, e aí o Tancredo Neves morre assim que ele vai assumir. E aí quem assume é o vice. E o vice do Tancredo Neves é o José Sarney, né? Que é um marajá lá do Maranhão, né? Que a gente conhece muito bem, um político muito corrupto e tudo mais. Então aí, veja a descrença do brasileiro, né? Eu vou falar da descrença do brasileiro mais pra frente, mas tudo bem. Bom, pelo menos terminando o período dos militares. O José Sarney, ele aprova
a Constituição em 88, pelo menos, né? E aí tem eleições diretas em 1989. E o Collor é o primeiro presidente eleito pelo povo depois de um período de ditadura. Vamos ver algumas informações a mais, depois eu vou comentar. 1985, com o fim da ditadura, a novela Rock Santeiro, vetada nos anos 70, então foi uma novela que foi proibida de ser passada na televisão, ela pode ser exibida em 85, 15 anos depois, né? Em 1988 é aprovada a Constituição Brasileira, a nossa atual, que tem 9 títulos, e foi a Constituição que mais sofreu emendas. Até o dia que eu escrevi esse texto, já faz um tempo, tinha 67 emendas, hoje deve ter mais, né? Garantindo eleições diretas em 89, que foram as eleições que elegeram o Fernando Collor, né? 1989, queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade comunista e capitalista, né? Essa queda do Muro de Berlim foi um símbolo muito grande, onde se inicia um outro fenômeno mundial, que vai ser a globalização, né? E o fim da dicotomia ali, União Soviética e Estados Unidos, né? A União Soviética vai acabar em 91, a gente vai ver, né? E o Muro de Berlim, que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, é um símbolo, né, de divisão mundial. Em 89 ele foi derrubado. 1989 também eleições, né, as eleições no Brasil para presidente. O Lula vai para o segundo turno com o Collor, né, e recebe 31 milhões de votos, né, e o Collor recebe 35 milhões de votos. Então foi uma disputa muito acirrada entre o Fernando Collor e o Lula. O Lula recebeu muitos votos, né? Mas ele perdeu, né? Aí tem a influência da mídia em cima, uma influência que sempre acontece, não foi só nessa eleição do Collor. A influência da mídia, ela acontece em todas as eleições, né? Principalmente em países em que a população ela não tem muita ilustração e é despolitizada. O Brasil, nesse momento, ele é muito despolitizado, né? Apesar de ter tido as diretas já, o Brasil ficou calado durante 21 anos de ditadura. Então, é muito, vamos dizer assim, entendível, apesar de triste, de que uma mídia tenha o poder de influenciar muito fortemente uma eleição de uma população que está votando pela primeira vez depois de 21 anos, né? Então o fato é que a Rede Globo, por exemplo, acaba influenciando no debate, né? E ajudando ao Collor ser eleito. Não significa que a Rede Globo elegeu o Fernando Collor, né? Mas ela acaba influenciando, a mídia sempre influencia a opinião pública. Isso faz parte, inclusive, até de uma das funções da mídia mesmo, né? E ela influencia. Então, bom, aí o Collor é eleito. Vamos ver de 90 a 92, nossa última faixinha. 1992, Fernando Collor de Mello renuncia ao mandato antes que seja cassado pelo impeachment, né? Então, na verdade, pediram impeachment, iniciou-se o impeachment, mas antes de ele ser efetivado, o Fernando Collor renuncia. Por quê? Porque quando há o impeachment, o político ele tem que ficar 8 anos sem exercer nenhum cargo público, né? E o Collor, ele renunciou, e o Collor, inclusive, está aí na política até hoje, né? Vamos voltar aqui. 1990, foram mais de 920 mil demissões e uma inflação na casa dos 1.200% ao ano. Junto a isso, denúncias de corrupção política envolvendo o tesoureiro do Collor, né, Paulo César Farias. E essas denúncias foram feitas pelo Pedro Collor de Mello, irmão do Fernando Collor. Então, o próprio irmão, veja, foi um episódio muito tenso no Brasil, né? As poupanças foram congeladas,
né? E o pessoal perdeu o dinheiro da poupança, foram confiscadas pelo governo. Muita gente quebrou, inflação de 1.200% ao ano. As pessoas faziam estoque, né? Num dia a coisa tinha um preço, no outro ela já valia mais que o seu salário, né? Um período muito conturbado. O presidente foi delatado, digamos assim, né? O dedo duro do presidente foi o irmão dele. Então você imagina a coitada dessa mãe, né? Que um dos filhos é um corrupto desgraçado, o outro é um dedo duro, né? Em que entrega o próprio irmão em rede nacional, inclusive, né? E aí eu paro para comentar sobre por que nós brasileiros somos tão despolitizados ou ficamos um período tão grande distante da política. Nós nos aproximamos da política recentemente, sabe? Eu tenho para mim que são 4 anos. Nós temos 4 anos de interesse por política, de 2013 para cá. 3 anos, na verdade, né? 3, 4 anos. Antes de 2013, daquele evento, das manifestações, o Brasil ele era calado. Ele não gostava de política, achava a política chata, não se debatia, não se partidarizava nada, não se tinha ideologia. Existia, obviamente, um movimento social e tudo mais, mas era tudo muito morno, né? Existia militância, obviamente, sempre existiu, mas o povo brasileiro, estou falando do povo, o cidadão comum, não intelectualizado, ou não vinculado a sindicato, o cidadão comum, trabalhador, ou mesmo empresário, não se falava de política. Por quê? Porque é uma frustração muito grande, até hoje, né? Hoje mesmo com esse início das pessoas falando de política, eu acho muito legal isso ter acontecido, e a gente consegue ver que isso é muito no início, porque a gente vê a infantilidade e a intolerância e as discussões ainda muito superficiais, mas isso faz parte de um início, dá para perceber, né, o quanto a gente ainda precisa caminhar dentro dos debates políticos, do amadurecimento político de cada indivíduo no Brasil, né? A gente ainda na educação ainda está caminhando para o ensino político, né? Um ensino sobre o que é política, o que é vida pública, o que é esquerda e direita, o que é executivo, legislativo e judiciário, né? Como funcionam essas coisas. A gente ainda está engatinhando nisso. E até 2013 o Brasil era muito adormecido porque ele era muito frustrado. Veja, vivemos 21 anos de ditadura militar. Depois, o povo foi às ruas, né? Foi às ruas lá para poder votar e participar e acabar com a ditadura, querendo liberdade e tudo mais. Aí, o líder desse movimento é eleito indiretamente, o Tancredo Neves. Quando ele vai assumir a esperança e tudo mais, ele morre. E quem assume é o Sarney, né? Aí tudo bem. Aí depois o Sarney pelo menos consegue aprovar a nova Constituição. Em 89 o povo de fato agora vai votar, vai escolher o seu representante. E aí é colocado o Fernando Collor de Mello. E acontece o que acontece, né? Então é muita frustração. Se a gente seguir para São Paulo nos anos seguintes, a gente teve Paulo Maluf, a gente teve Pita. Então assim, é uma sucessão de eventos, né? Aí existiu um momento em que o Brasil se ativou novamente depois dessa frustração toda, que foi 2002 com a eleição do Lula, né? Aonde acontece um evento muito diferente da história em que a esquerda vai para o poder, né? Então foi um momento diferente onde começou alguma coisa a acordar. Mas aí a gente cai novamente nas frustrações, né, de corrupção, o mensalão, veio o mensalão, né, durante o governo dele e tudo mais. E agora, recentemente, o Brasil começou a acordar, tanto a direita quanto a esquerda,
e mais mobilizações. Agora adormeceu um pouco depois do impeachment, mas logo ano que vem tem eleições, provavelmente haverá mais militância e debate, né? Mas é importante a gente perceber por que o brasileiro ele é tão analfabeto político. Ele tem uma história. Por que o brasileiro é tão alienado à televisão? Tem uma história, tudo isso está dentro de um contexto histórico, e a Télia Sela ela vem para mostrar isso, para a gente entender o nosso, em que lugar no tempo e no espaço nós estamos, né? A Télia Sela fala, uma emissora de TV elegeu um presidente que saqueou uma nação inteira e depois retirou do poder, travestindo seus interesses hipócritas no apoio aos jovens caras pintadas, que foram a outra mobilização que foi à rua, pediu impeachment do Collor, né? Então, esse é o nosso histórico. Importante perceber, né? Aqui, 1991, fim da União Soviética, o maior país do mundo, com 15 repúblicas, tá? Então a União Soviética acaba em 91, a fotinha que tem aí é do Gorbachev, anunciando o final da União Soviética. É importante perceber que a ditadura no Brasil não foi um evento isolado, não foi por conta do Castelo Branco, né? Nem por conta do Jango. Na verdade, foi uma somatória de fatores mundiais, né? O mundo bipolarizado entre a União Soviética e os Estados Unidos, guerra no Vietnã, Cuba se tornou socialista com a Revolução Cubana. No Brasil, muitos movimentos sociais de esquerda nos anos 60. O Jânio Quadros renuncia. O Jango era um cara de esquerda, que tinha afinidade com o Partido Comunista. Estava na China quando o Jânio Quadros renunciou. O Jânio Quadros renunciar já foi uma espécie de golpe. Ele renuncia por muita pressão, ele renuncia para não tomar o golpe, né? E aí o Jango assume um país quebrado, que o Juscelino Kubitschek deixou, começa a fazer sua política, no caso uma política de esquerda, de reformas de base, e deixa as manifestações acontecerem. Só que são muitas manifestações porque o país está em crise econômica, né? E aí começa todo um rebuliço. Os Estados Unidos, com muito medo do Brasil se tornar comunista por conta do Jango, dos movimentos sociais e de Cuba, né? E o Brasil se tornando comunista, a América do Sul provavelmente se tornaria rapidamente, porque é o maior país da América do Sul. Então tudo isso, aí a igreja apoia o golpe. Não podemos esquecer dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda do Rio de Janeiro, Adhemar de Barros, criticando o presidente em público, né? Então, dois governadores dos principais estados brasileiros contra o presidente, a igreja contra o presidente, a mídia, e aí manifestações também contra o presidente, outras a favor, e o presidente indo em manifestações, um momento caótico, e aí a intervenção militar, o golpe militar, que prometeu restabelecer a democracia em 2 anos, não acontece, em 4 anos não acontece, quando vai acontecer, morre o presidente, assume outro, Costa e Silva, mais manifestações em 68, o bicho pegando, e aí vem o AI-5, que aí realmente foi um momento da ditadura militar em que ela fica muito pesada. E quando o Costa e Silva vai acabar com o AI-5, ele tem um AVC, e aí assume o Médici, um cara mais linha dura ainda, controle, censura absurda, né? E a ascensão da televisão ao mesmo tempo. Então tudo isso é importante a gente perceber esses pontos todos. E agora, a partir de agora, como finalizando o embasamento histórico, é importante que cada ator pegue os links desse histórico que mais tem a ver com o seu personagem, o seu núcleo, e vá a fundo, né, pesquisar muito mais. Tá? Aqui é muito superficial, mas são links. Vai pesquisar, vai assistir filmes, vai ler,
vai ouvir músicas. E se você não conhece ou nunca ouviu falar algum dos eventos aqui, vai entendê-los um pouquinho mais, porque são eventos assim importantíssimos do século XX, tanto para entender a peça Telha-Sela, quanto também para entender o que nós temos hoje, né? Ah, mas eu tenho 17 anos, eu nasci no século XXI, preciso saber isso? Ora, o século XXI ele é resultante de tudo que aconteceu no século XX, é muito visível isso para mim, né? Então, até mesmo para a gente não cometer os mesmos erros, né? E entender da onde vem a nossa frustração política e não desanimar, porque a gente tem dado os nossos passos tortos, às vezes alguns para trás, às vezes alguns para frente, mas nós estamos dando passos. Eu vejo isso, pelo menos, né? Certo? Então, boa pesquisa para cada um. Conte para mim na aula, comente que escutou as audioaulas inteiras. Elas são realmente audioaulas não são muito fáceis de ouvir, são muitas informações, né? Mas é importante pelo menos ouvi-las, né? E aí me avise na aula, olha, Diogo, eu ouvi as audioaulas todas do embasamento histórico, né? E aí a gente começa a dar passos maiores dentro da nossa montagem, tá bom? Então, até mais e a gente se vê nas aulas. Tchau, tchau.